antes mesmo do espiritismo, que ele já era um espírito preparado. Tanto que quando os fenômenos espíritas explodem no mundo todo, em particular na Europa e na França, Paris, enquanto muitos já tinham ali se debruçado nos fenômenos, ele, em pouco tempo, ao se deparar com aquilo, ele já consegue ver o que ninguém viu, né? Ou fazer o que ninguém fez. Ninguém antes dele conseguiu analisar aqueles fenômenos e ver que podia tirar dali uma ciência nova com consequências filosóficas, morais, que revolucionariam o pensamento humano e que revolucionariam a humanidade. De fenômenos simples, ele conseguiu antever tudo aquilo. E claro que, à medida que ele antevê isso, os espíritos também começam a se revelar para ele, evidentemente, que esses espíritos já se conheciam, né? Antes dele encarnar. Mas a gente vai ver justamente essa grandiosidade de visão e de já começar o trabalho. E a gente vê que logo no início, ali, entre 57 e 60, ele já tem noção de todo o espiritismo. Ele já tem na cabeça dele a visão de tudo que ele precisava fazer. Então vejam como muito rápido ele já desenvolveu a base do espiritismo que ficaria para sempre insuperável. É de uma genialidade isso que ele conseguiu fazer. Depois ele consegue um segundo, além dessa capacidade de ver o tamanho do que ele podia construir e aonde ele queria chegar com o espiritismo, ele tem uma outra prova da sua grandiosidade, de quanto espírito altamente evoluído, pela capacidade estratégica que ele teve de fazer o espiritismo crescer. Porque o espiritismo, ele mesmo vai dizer isso, as ciências e as filosofias, elas demoram, às vezes, séculos para atingir o mundo. Ele, em poucos anos, ele atinge o mundo todo. Não se fala em outra coisa. Entre todas as camadas aqui, entra um outro ponto da grandiosidade de Kardec. Ele vai dominar as ciências, a filosofia, a lógica, a epistemologia, ele vai dar um banho de como se faz ciência, como se discute filosofia. Quando mandavam questionamentos para eles, não tinha um assunto que ele não dominasse, explicasse, fundamentasse, e ao mesmo tempo ele conseguia falar para todos. Kardec não ficou preso simplesmente numa elite intelectual ou econômica, né? Ele falou para o mundo inteiro, inclusive para as pessoas mais simples do ponto de vista intelectual e financeiro. Então, ele tem uma capacidade teórica fantástica, uma capacidade tática e de conseguir ser entendido e escrever para todos. É impressionante essas que conseguiu, numa época completamente rudimentar, sozinho, fazer a sua palavra percorrer o mundo inteiro, dividir a humanidade na história e ser o mais ouvido do mundo. Então, esses espíritos têm essa capacidade, Kardec também tinha, né, de conseguir fazer o espiritismo ser do mundo inteiro e ser para todos. E não é à toa que ele tinha como guia espiritual o próprio Jesus, né? As pessoas não param para pensar. Se fala muito hoje, se falou muito no século XX, sobre o médium e seu guia espiritual, e aí todo mundo era idolatrado por isso, né? Passava a falar que era médium e tinha guia espiritual, a pessoa era altamente respeitada, idolatrada. Kardec tinha Jesus como guia. A gente vai ver os grandes espíritos superiores dizendo para ele, para os espíritas, que o ajudassem e o seguissem e aprendessem com ele. E, por fim, o próprio Cristo. Porque, às vezes, quando a gente, aqui no KardecTube, fala sobre a importância de Kardec, as pessoas acham que a gente está exagerando. Mas o próprio Cristo vai dizer, vai chamar ele de meu apóstolo. O meu apóstolo vos instrui. O próprio Espírito puro, Jesus, diz para a gente aprender com Kardec.
devido ao tamanho desse espírito. E o mais impressionante é que ninguém conseguiu, até hoje, os detratores não têm uma crítica ou objeção ao espiritismo nova até hoje que Kardec não tenha respondido. Isso é impressionante. E internamente, aqueles que tentam estudar o espírito, fazer teorias sobre o espírito, explicar o espiritismo, ninguém conseguiu chegar nem perto do trabalho que ele fez. Ninguém conseguiu atingir o mundo inteiro, ninguém conseguiu uma rede de espíritos, médiuns e fenômenos como ele conseguiu. Ninguém conseguiu escrever de uma maneira tão simples, completa e lógica e sem contradições como ele, demonstrando exatamente que tudo aquilo que era anunciado era verdadeiro, que Jesus estava com ele, era o seu guia, que ele era o mestre, que ele é o espírito superior, um dos mais evoluídos que passou por aqui, se não o mais evoluído depois de Jesus. Então vejam o tamanho do que a gente tem. Não existe antes e nem depois de Kardec, dentro ou fora do espiritismo, alguém que tenha conseguido, em todos os sentidos teóricos, estratégicos e de número e de completude de uma teoria, o que Kardec conseguiu. Que a gente tem uma grande ciência, a gente tem um conhecimento valiosíssimo que é para mudar a humanidade, o que dirá a nossa vida. A gente tem como mestre um espírito altamente evoluído e que nos cabe a obrigação, os espíritas têm obrigação de estudar suas 23 obras, de aprender e se submeter a ele. Ele é o mestre, ele é quem sabe, ele é quem melhor argumenta, ele é quem tem a melhor teoria. Allan Kardec é o mestre. Allan Kardec não é simplesmente o secretário dos espíritos, Allan Kardec não é um espírito imperfeito, Allan Kardec não é um codificador, Allan Kardec não foi superado. Allan Kardec é o mestre e o maior espírito do espiritismo, junto com Jesus, o espírito de verdade. A gente deve ler Kardec, estudar Kardec, praticar Kardec, tanto moralmente quanto no sentido da mediunidade. A gente deve reverenciar Kardec, a gente deve fazer as outras pessoas estudar Kardec, a gente deve se submeter ao mestre Kardec e tratá-lo como mestre. A gente deve evocar Kardec. A gente deve orar para Kardec. Então, Kardec é um grande espírito, foi um grande momento da humanidade quando ele encarnou. Da nossa parte, as nossas palavras e homenagens para ele é de agradecimento pelo que esse espírito fez e faz, é de pedir perdão pelo que os espíritas fizeram e fazem, não o seguindo, não o estudando, não o divulgando. É pedir para que esse espírito continue conosco, que nos ajude cada vez mais a fazer com que a sua doutrina seja conhecida e brilhe, para que a humanidade possa mudar, possa evoluir. Então, muito obrigado, Allan Kardec, e que todos nós hoje oremos agradecendo a Kardec, e quem não estiver fazendo o que ele quer e estudando as suas obras, largue tudo e comece. Tudo que se refere a estudar espiritismo, nada é mais importante que Allan Kardec. 220 anos de Kardec, Kardec segue insuperável e o grande espírito que nos trouxe o espiritismo. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado a todos.